Hello class, good afternoon, how are you? Good. Galerinha, vamos à correção então da nossa segunda atividade de língua inglesa. Essa atividade está lá na plataforma Google Sala de Aula, na sala da turma, ok? Então acompanhe nossos slides, né, com a correção e comentários dessas questões da segunda atividade. Vamos lá então. Eu vou reduzir a minha tela aqui para melhor mostrar para vocês, né, as nossas atividades. Bom, temos a questão 1, 2 e 3 nessa segunda atividade referentes à tirinha, a uma tira do Calvin, certo? Então vamos fazer a leitura dessa tira, tá? Vou dar um zoom aí para vocês, vou reduzir um pouco mais a minha tela para a gente acompanhar aí. Olha só, no primeiro quadrinho tem assim, né, a mãe do Calvin e o Calvin em um balanço. Então a gente tem que dar atenção à linguagem verbal e não verbal, ou seja, a gente tem que olhar para as imagens, né, e para o texto, né, relacionar essas duas linguagens na produção do sentido, na nossa interpretação do que é dito na tira. Ok? O primeiro quadrinho tem assim, a mãe fala: Calvin, I asked you to clean up your room. Quer dizer, Calvin, eu pedi que você limpasse o seu quarto. E aí ele fala, todo maroto, com aquele jeitinho dele, né? No balanço, olha para a mãe e diz, I did. Quer dizer, eu fiz. No segundo quadrinho, a mãe, né? Então, faz um movimento, obriga ele a fazer novamente a atividade. Porque ela diz assim, ó. Well, you don't do a very good job then. It looks as mess as it did before. Quer dizer, da próxima vez, né, você tem que fazer um bom trabalho, né? Very good job. Então faça um bom trabalho, né? Porque ela informa que o trabalho dele está mal feito. Ele deve fazer um trabalho, né? Que ele sinta orgulho. É o que ela diz aí no terceiro quadrinho, ó. You should take pride in what you do and always do the best job possible. Faça o melhor possível, né, do seu trabalho. Sempre que tiver a oportunidade de fazer um trabalho, faça o melhor possível. E aí no último quadrinho ele conversa com Haroldo, né? E aí uma bagunça, a gente vê toda uma bagunça, né? E ele diz assim: I don't need to do a better job. Quer dizer, eu não preciso fazer um bom trabalho, né? I need better peer on the job I do, né? Eu preciso sentir orgulho, né? Sobre o que eu faço do meu trabalho, né? Ele lembra da lição da mãe, né? E tenta dizer que ele precisa, na verdade, de orgulho, não de, né, fazer o trabalho. Então, eu fiz a tradução aí dessa tirinha para vocês, né? Vou colocar aqui novamente, só um minutinho, vamos lá. Olha só, eu fiz os quadrinhos, vou tentar dar um zoom aqui, né? A tradução direitinho aí, ó, desse quadro, ó. A mãe então diz: eu pedi, na primeira tira, eu pedi para você limpar seu quarto. E ele diz: eu fiz. Aí ela: bem, você não fez um trabalho muito bom, então parece tão bagunçado quanto antes. Ou seja, você não fez um bom trabalho, continua bagunçado. E ela diz lá no terceiro quadrinho, né, que ele deve fazer sempre o melhor, né, sempre que possível fazer o melhor trabalho. E ele diz que não quer fazer o trabalho no último quadrinho, né? Eu preciso de sentir somente o orgulho, né, pelo que faço, né? Aí a tradução então da tirinha para vocês. Vamos então às nossas questões a partir dessa leitura. E a primeira questão diz assim: o que a mãe de Calvin pediu que ele fizesse? Pediu que ele fizesse a limpeza, né? Então, como é que a gente coloca essa resposta aí? She asked him to clean up his room. Quer dizer, ela asked, pediu. E aí a gente já tem esse verbo aí, o verbo pedir, né? Asked. É um verbo no passado. Nós estamos estudando o simple past. E nesse caso aí nós temos um verbo regular, né? Pedir, asked. Quando eu tenho um verbo regular, eu apenas acrescento a terminação ed ao verbo. É o caso aí. Então ela pede
a ele que limpe o quarto dele, né? She asked him to clean up his room, certo? Essa então é a resposta da questão 1. Ela pede que ele limpe o seu quarto. Questão 2. A questão 2 está assim: Calvin fez um trabalho muito bom? Ele fez um trabalho muito bom? Não, ele não fez um bom trabalho, né? E essa é a reclamação da mãe dele, pedindo que ele faça um bom trabalho. Então, como é que a gente pode responder? Vamos lá. No, he did not. Olha aí. No, não. Ele did not. Did, né? Fazer, o verbo fazer, né? Ele não fez, né? Ele não fez um bom trabalho, como nós vimos lá na tira. E a questão 3, referente ainda a essa tira. Ao lermos a tirinha, verificamos que a mãe de Calvin aconselha a fazer algo. Identifique esse conselho. Nós vimos lá que ela recomendou, né, que ele fizesse novamente o trabalho, porque continuava bagunçado, continuava como antes o quarto dele. A gente vê lá no último quadrinho que realmente está bagunçado pela imagem. E ela, né, faz uma recomendação, dá um conselho, que ele faça sempre um bom trabalho quando tiver a oportunidade de trabalhar. Sempre que for possível, faça um bom trabalho. É isso que ela pede a ele, a recomendação que ela faz, é o conselho de mãe. Então a resposta a gente pode colocar da seguinte forma: ela aconselha Calvin a fazer sempre o melhor possível e se sentir orgulhoso no que faz. É uma palavra interessante, né? O orgulho, né? Que ele sinta orgulho do que faz. Está lá na nossa tirinha. Então foram as questões 1, 2 e 3. Agora a questão 4. A questão 4, eu coloquei para vocês alguns verbos, tá aí esses verbos, né? O nosso segundo ponto aí: blow, read, write, sleep, fly e assim por diante. Vocês deveriam encontrar, né, esse verbo no tempo passado. Então, né, qual é a forma que esses verbos ganham no tempo passado? E aí vocês teriam que dar atenção: o verbo regular ou irregular. Se é um verbo regular, eu apenas acrescento o quê? A terminação ED a esse verbo. Se é um verbo irregular, aí eu tenho que procurar a conjugação, porque, né, a forma dele vai se alterar completamente. Então vamos lá, vocês tinham um joguinho aí, certo? E procurar dentro desse joguinho esses verbos, né, todos esses verbos aí, no tempo passado. Que forma eles ganhariam? Vamos lá, vamos para o primeiro verbo. É o verbo blow, né? Já coloquei os dois aí, né? Blow é o verbo golpear, né? Então, no passado seria, na terceira pessoa, golpeou. Na primeira pessoa, golpeei. Então, eu tenho blew. Olha só, aumentou totalmente a forma desse verbo, né? Agora, o verbo escrever, né? No passado, terceira pessoa seria escreveu. Se fosse primeira pessoa, escrevi, eu escrevi. Quer dizer, não foi hoje, né? Não será amanhã, foi ontem, né? Quer dizer, foi no passado. Então, a forma que ele ganha aí, ó, read, né? É a forma do verbo escrever no passado. Vamos ver outro. O verbo escrever, write, né? Olha no passado como é que ele fica, wrote, quer dizer, alterou totalmente a forma dele. Vamos ver outro. Sleep é o verbo dormir no passado, terceira pessoa seria dormiu, na primeira pessoa, dormir, né? Não foi hoje, foi ontem, passado. Olha só a forma dele, slept, alterou a sua forma novamente. Vamos ver outra aí. O verbo fly, como é que fica? Flew. É o verbo no tempo passado, altera também, né? É um verbo irregular. Nós vimos até agora todos os verbos, praticamente verbos irregulares, ou seja, verbos que alteram totalmente a sua forma no passado. Vamos ver o outro aí. Então a gente tinha o verbo voar, né? Que era flew, né? Fly, né? No passado ele ganhou outra forma. A gente tem o verbo, agora o verbo comer, né? Eat, eu não encontrei esse verbo aí, depois vocês procurem direitinho, tá? Que também altera a sua forma, né? É um verbo irregular, né? Então ele vai ganhar a forma né? Até, né? É a forma, né, presente do verbo, né? Então a gente vai ter ETA, it, né?
Então ele altera totalmente sua forma. Depois vocês procurem aí. Depois a gente tem o verbo killed, né? Cortar. Olha só como é que ele fica aí. Ele se altera completamente também. Vamos adiante. Ó, o verbo cortar, killed, né? Depois, o outro. O que que a gente tem? Sol é o verbo, né? É outro verbo que conjugado no passado, certo? Então vamos lá. Mais um é o verbo, acho que sumiu aqui, né? Então, nessa questão aqui, na questão 4, você teria que identificar esses verbos no tempo passado. Então, você deveria procurar a forma dele, né, no passado. O verbo regular, né, acrescentaria ed ao fim, à terminação desse verbo. Agora, como é um verbo irregular, e como nós vimos aí, a maioria deles, todos eles praticamente são verbos irregulares, eles alteram completamente sua forma. Então, você deve procurar a forma desse verbo aí. Olha o outro aí, o verbo correr, run, né? Eu vou ter o que? Run, alterou novamente sua forma. Vamos ver outro aí, o verbo sing, o verbo cantar. Olha só como ele fica, sang. Ou seja, no passado altera totalmente a sua forma. Professor, como é que eu faço, né, para saber que o verbo é um verbo irregular, né, que ele vai alterar sua forma completamente no tempo passado? Gente, é só decorando. E aí vocês vão ter que decorar todos esses verbos, né, para saber sabendo que são verbos irregulares, eles alteram completamente sua forma no tempo passado. Ok? Vamos adiante então. Essa é a questão 4, agora a questão 5. Eu pedi que vocês escrevessem, retirassem de entre parênteses os verbos, né, e colocassem no passado simples, certo? Então vocês deveriam reescrever a frase, né, retirando de dentro do parênteses os verbos. E aí, novamente, aquela atenção, é um verbo regular? Eu acrescento a terminação ed ao verbo. Agora, é um verbo irregular? Ele altera totalmente sua forma. E aí a gente tem que ir atrás da conjugação desse verbo, ok? Então vamos lá. A primeira frase tinha assim, ó, John, e aí entre parênteses, to buy a nice bike last week. Uma excelente bicicleta na última semana. Quer dizer, se é no passado, é o verbo comprar, to buy, é um verbo o quê? Irregular. Se é irregular, ele altera a sua forma. Olha só, em vermelhinho aí, como que ficou esse verbo? Bought. John bought a nice bike last week. Ele comprou uma bicicleta, uma ótima bicicleta, uma excelente bicicleta na última semana, passado. Então, alterou a forma do verbo. Outra aí, a letra B. Gave, né? To give. No caso, conseguir, conseguiu, né? Pegou, né? Como é que fica esse verbo aí no passado? Gave. Olha aí, tirei de dentro do parênteses. They gave a nice dress to that mother yesterday. Né? Peguei um excelente vestido, dress, vestido, né? Para a minha mãe semana passada. Consegui, né? Eu consegui, passado. Ou seja, não foi amanhã, não será amanhã e nem foi hoje, né? Conseguiu outro dia, foi ontem, passado. Então altera totalmente sua forma também esse verbo. Olha aí, o verbo assistir, to watch. To watch. Verbo assistir. Como é que ele ficaria no passado? Alterou também sua forma. É um verbo ou melhor, desculpa, é um verbo regular. O que aconteceu aí? Eu só acrescentei a terminação ed a esse verbo. Então era watch, eu acrescentei ed, ficou watched. I watched an excellent movie last night. Eu assisti um excelente filme na última noite. Last night, última noite. Movie, filme, né? Excellent. É um ótimo filme, né? Muito bom, certo? Vamos lá, letra D. Sarah and I, quer dizer, Sarah e eu, to stood. Olha aí, esse é um verbo novamente, um verbo regular. Ou seja, se é regular, eu só acrescento a terminação ed. E aí tem uma particularidade. Esse verbo ele termina com y. E antes desse y tem
uma consoante. Quando isso acontece, eu substituo esse Y aí pela letra I. Então fica studied. Sarah and I studied for our math exam this weekend. Olha lá, estudamos, né, para nosso exame, nossa prova de matemática, né? Estudamos, quer dizer, né, a gente tem o plural aí, né, a terceira pessoa plural. Então, esse estudamos não é agora, né? Foi ontem, então passado, certo? E a última aí, send, é o verbo enviar, né? Mandar, né? É um verbo irregular. Observem, ele alterou totalmente a sua forma. Era to send, agora é sent. Sophia sent a lot of messages to her family yesterday. Quer dizer, Sofia enviou, né, um monte, a lot, um monte of messages. Quer dizer, enviou um monte de mensagens para her family. Her family quer dizer a família dela, yesterday, né? Ela enviou um monte de mensagem para a família dela, certo? Então, galerinha, foi isso. Espero ter ajudado vocês. Postem as dúvidas lá na plataforma, logo abaixo da atividade, que eu respondo vocês. See you later. Bye, bye.